Não se compare com quem não é pai e com quem não quer ser pai. Então eu não posso me comparar com quem tá correndo de mão vazia ou com quem tá correndo sem se preocupar se deixou alguém pra trás, entendeu? Tô aproveitando o tempo que a Catarina tá dormindo para tentar não fazer barulho e concluir esse vídeo aqui com vocês. Já tem um tempo que eu tenho compartilhado um pouco desse pensamento que eu tenho a respeito de paternidade, não só nas redes sociais, mas com algumas pessoas, especialmente a crise que eu tive em relação a isso. Por volta de uma semana depois que a Catarina nasceu, eu fiquei curioso para saber o que existia na internet a respeito de paternidade. Eu fiquei embasbacado, descobri que quase nada a respeito de paternidade. Claro que maternidade é um mercado gigantesco, e isso é um fato. Porém, quando você fala de paternidade, a ausência de informação e de conteúdo a respeito disso é impressionante, para não dizer o mínimo. Eu preciso ter essa conversa franca depois que eu me tornei pai, não porque eu aprendi a ser um bom pai ou que eu tenho algo extremamente relevante a passar para vocês, na verdade, pelo contrário. Na verdade, eu só quero compartilhar a minha experiência passando, né, agora amanhã, vai completar 5 meses que a Catarina nasceu, passando um pouco de como tem sido a experiência da paternidade, já que pouco se tem no YouTube ou na internet a respeito do ponto de vista do pai em relação à paternidade. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é justamente o que eu aprendi, e eu imagino que se você vai ser pai ou se você está sendo pai de primeira viagem, precisa entender é que tudo na sua vida mudou e ponto final. A sua vida não tem como ser mais a mesma. Muita coisa muda, principalmente quando você tenta voltar à rotina, voltar ao padrão de vida que você tinha antes do seu filho ou da sua filha nascer. É inegável que nós tentamos preservar velhos hábitos com uma nova vida e é impossível conciliar isso, ou senão você vai acabar frustrando alguma das partes. Quando eu entendi isso foi justamente no período onde tinha pouco tempo que a Catarina nasceu, e eu me peguei muito frustrado por não conseguir ir pra academia todos os dias, ou ler livros todos os dias, ou estar naquela pegada produtiva que eu estava. Quando eu tive a consciência, ou pelo menos quando eu abri a minha mente para ter a ideia de que a minha vida mudou e não tem volta, isso me colocou num estado de paz em relação ao que eu estava vivendo. Na verdade, isso desacelerou o meu coração para desfrutar a bênção que eu estava vivendo ali, naquele momento, e não me distrair em busca de uma produtividade pessoal. Eu acredito que nós, principalmente homens, temos a tendência de querer ser forte em todas as situações, ou pelo menos entregar tudo que a gente pode, o máximo possível, em tudo que a gente for fazer, e isso não é errado, mas chega um momento na nossa vida, principalmente essa fase em que eu estou vivendo em relação à paternidade, que nós começamos a definir mais sobre o que é prioridade, ou a gente vai frustrar pessoas importantes na nossa vida. Então prioridade começa a fazer mais sentido e não produtividade. Outro ponto, e esse aqui talvez foi um dos mais importantes, e eu quero gastar mais tempo nisso aqui, é não se compare com quem não é pai e com quem não quer ser pai. Por que eu digo isso? Porque existe uma diferença gritante entre você, que eu imagino que está assistindo meu vídeo, e que
é pai e quer ser pai, e a diferença entre quem ainda não é pai e gente que tem filhos, mas não quis ser pai. Eu falo isso porque a nossa tendência, e principalmente quando nós olhamos para fora, é que o pai tem uma participação minoritária em relação à criação dos filhos, em coisas pontuais ou principalmente em relação à vida financeira da casa, e eu entendo perfeitamente isso, mas quando você decide ser pai no contexto de estar presente, de criar cultura, de criar entendimento a respeito daquilo que é princípio, que é valor, quando você deseja desfrutar do crescimento e ser alguém importante na vida dos seus filhos, estando presente, você não pode mais se comparar com algumas pessoas. Eu digo isso porque o ato de se comparar, infelizmente, é um vício desse tempo. Nós estamos viciados em nos comparar a nossa produtividade, comparar os nossos recursos, comparar a nossa finança, comparar o nosso sucesso e principalmente comparar a nossa jornada. Quando você decide, eu quero ser pai, eu quero estar presente, eu quero que os meus filhos saibam aquilo que eu tenho de valor, eu quero passar para eles, transmitir um legado. Quando você absorve isso e tem essa missão, você não pode mais se comparar com quem não tem essa vida. E principalmente, você não pode mais se comparar com quem tem filhos, mas não quer ter essa vida. Gente que, mesmo com filhos, não é presente, não se importa com isso, não acha que isso não faz parte da sua tarefa domiciliar. Isso não é comparativo para você. Eu entendi que eu escolhi ser pai e que eu quero ser pai e que Deus me confiou essa flecha nas minhas mãos para que eu cuide dela e prepare ela para ir muito longe. Então eu não posso me comparar com quem está correndo de mão vazia ou com quem está correndo sem se preocupar se deixou alguém para trás, entendeu? Eu estou correndo com alguém nas mãos e eu quero que esse alguém saiba daquilo que é importante, saiba daquilo que é princípio, porque eu tive alguém que fez isso por mim. Fazer isso por alguém leva tempo, dá trabalho. Talvez a melhor coisa que você possa fazer por você, se você quer ser pai, é não se comparar com essas pessoas. A sua realidade é amar e cuidar dos seus filhos, é ser referência de princípios, de cultura dentro da sua casa. Outro ponto que eu aprendi, e isso eu ouvi de um outro pai, é: aproveite esses curtos 10 anos da infância da sua criança. Você tem uma coisa que todo pai escuta quando os filhos nascem ou quando eles estão para nascer, é que aproveita, porque o tempo passa muito rápido. Eles crescem depressa. Eu confesso que no primeiro mês, com toda a turbulência da ausência de sono, da vida tendo que acontecer enquanto você tá cuidando e ensinando outra vida, ajudando a sua esposa, enfim. Essa frase de que o tempo passa rápido parece a maior mentira do mundo, porque tá tudo um caos. Quando você verdadeiramente vê o tempo passando, o primeiro mês, o segundo mês e o terceiro mês, e quando você olha para trás, você já perdeu de vista quando ela nasceu, o rostinho, os detalhes, as coisas, o modo, a forma. As coisas vão sumindo na nossa memória e nós não percebemos, porque o tempo está passando e ele não vai te esperar. Você tem 10 anos. Isso porque os primeiros 10 anos são o tempo onde os seus filhos ainda te veem como uma pessoa favorita. Depois dos 10 anos, entram amigos, entra outras pessoas, a escola. Daqui a um tempo, você deixa de ser a pessoa preferida da sua filha, do seu filho. E você tem 10 anos para aproveitar, para criar essa criança, para amar ela. E isso é assustador a princípio, mas é libertador em relação àquilo que é prioridade. Quando você entende que você só tem esses 10 anos, você aproveita o cansaço, você aproveita mesmo não dormindo, você aproveita mesmo destruído, mesmo tendo que no outro dia tomar decisões difíceis e com sono. Você aproveita, porque isso vai durar 10 anos no máximo, e logo tudo aquilo que você fez nesses 10 anos vai ser colhido no restante da vida da sua criança. Outro ponto que eu aprendi nesses 5 meses é fazer essa pergunta: o que de fato o meu filho, minha filha, precisa de mim nesse momento? Sabe, nós somos tendenciosos a imaginar ou a substituir a carência de uma criança por aquilo que é a nossa carência. Nós queremos presentes e pensamos que a criança quer presentes. Nós queremos brinquedos e pensamos que a criança quer brinquedo, sendo que na verdade ela só quer atenção. É muito engraçado porque compramos um brinquedo recentemente na expectativa dele ser
o brinquedo da Catarina. E infelizmente parece que não engajou tanto assim. Ela continua amando uma minhoca de tecido que já tá ficando tão velhinha e toda desgastada. Ela ainda ama o primeiro brinquedo dela. Aquilo me fez refletir que ela não tá olhando para as paredes e pensando, poxa, que casa velha. Ela não tá olhando pro carro e pensando, nossa, esse carro é velho. Todas essas necessidades somos nós que queremos projetar nas nossas crianças aquilo que nós queremos que aconteça na nossa vida. Então o que ela quer agora? Ela quer essa presença, ela quer esse amor, ela quer um pai. É isso que eu preciso entender. E por último, e não menos importante, um ponto que eu tenho aprendido e aprendo em relação à paternidade é acostume-se a errar. Eu digo isso porque é fato, nós não queremos falhar, nós não queremos errar e como homem nós carregamos essa pressão o tempo inteiro de não decepcionar as pessoas à nossa volta, não falhar com as pessoas à nossa volta, e essa pressão ela é legítima, ela é necessária, isso nos faz sermos homens no fim das contas. Nós temos que aguentar mais do que o comum. Ser resiliente não nega a ideia de que você vai errar. Apesar de querermos ser excelentes pais, criarmos com excelência, fazermos tudo certinho, nós precisamos nos acostumar ao erro e mostrar que errar faz parte da natureza humana. Essa vulnerabilidade vai abrir espaço para a gente ensinar e trazer a cultura para dentro de casa de que Deus perfeito consegue sim agir através de pessoas imperfeitas. Isso abre espaço para mostrar um Deus que está acima de qualquer homem. Peça perdão, abrace, diga que você errou e tente todos os dias mostrar mais de Deus do que de si mesmo. Eu digo isso porque eu quero mudar algumas coisas, eu quero encaixar coisas que me faltaram, eu quero ensinar coisas que eu acredito que são importantes, então você fica na pressão de quando é que eu tenho que ensinar o inglês, quando é que eu tenho que dar uma bíblia, quando é que eu tenho que fazer isso, será que eu tenho que orar mais, será que eu tenho que jejuar mais, o que eu preciso fazer para que ela se apaixone por Jesus, e ficamos com essa pressão de não falhar, com medo de que isso desencadeie uma bola de neve que não tem volta, e não entendemos que a melhor forma de ensinarmos as nossas crianças a respeito de como Deus age através do ser humano é se permitindo errar, pedir perdão, recomeçar e entender que Deus é especialista em consertar o que estava quebrado. No fundo, é dependência de Deus. Aprenda a depender de Deus, e é isso que eu estou fazendo. Como eu disse, eu não estou ensinando ninguém aqui. Todos esses pontos aqui podem estar completamente errados, e fica aberta a sugestão aí no comentário do que você quer abordar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, eu vou ficar feliz de ler a sua mensagem. E se você tem ideias de vídeo ou coisas que você acha interessante de compartilhar, por favor, também deixe aí nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!